Oi, pessoal. Hoje eu vou estar falando de mudanças. Mudanças. Muitos oram para ter um esposo, um filho, para ter pela mudança de muitas pessoas. Mas você está orando para ser essa pessoa? Você está orando para alcançar ser esse esposo ou essa esposa, ou ser essa filha, ou você está orando pela sua mudança? Porque quando eu comecei minha caminhada com Deus, eu entendo o que as pessoas falam para mim, porque eu já passei, eu sei como que é. Eu sei como que é a gente tá passando por tantas provações, tantas lutas, tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. E, e com certeza chega numa hora que a gente não sabe nem pelo que orar. Pelo que orar. Eu cheguei numa etapa que eu perguntei, eu falei, eu vou orar pelo quê? Eu não sei nem o que eu quero que melhore primeiro. Então, eu comecei a meditar em tudo que eu estava passando. Eu comecei a meditar o porquê que estava acontecendo. Então, eu vi que a minha oração, eu pedia muito para Deus, eu pedia muitas coisas, e é por isso que eu coloco sempre a frase na minha página: ore até você ouvir a voz de Deus. Não ore para Deus ouvir o que você está pedindo, porque Deus já sabe o que tem no seu coração. Então, eu comecei a orar e fazer as coisas para Deus e buscar, e chegou numa etapa da minha vida com Deus que eu estava assim fazendo tantas coisas. Foi quando Deus me mostrou a história de Marta e Maria, né? Eu estava fazendo tantas coisas e não estava parando para ver, ouvir o que Deus queria de mim. Porque a gente só quer pedir, receber, e com certeza na hora do desespero isso ressalta mais ainda de a gente ter pressa de querer resolver as coisas. Então foi ali que Deus me mostrou assim que eu só estava falando eu quero que aconteça, eu quero que faça, eu quero que... Então eu comecei a meditar que um relacionamento não fica de pé se uma pessoa só fica se doando. Porque se naquele momento eu queria um relacionamento com Deus, como que eu vou me relacionar com alguém que eu não conheço, que eu não sei? Então eu acredito que quando a gente entra num relacionamento, exemplo de marido e mulher, a gente espera muito de um do outro, e quando entra no relacionamento, eu acredito que a gente quer agradar a pessoa,
a gente sacrifica muitas coisas que a gente gosta, deixa de fazer, a gente muitas vezes se cala para não falar coisas, para não magoar, a gente muda muitas coisas para viver bem, a gente busca aprender a fazer muitas coisas, a gente busca aprender a fazer muitas coisas para ver a outra pessoa feliz. Então, se você vê assim no decorrer de um relacionamento, e tudo isso que a gente, com o passar do tempo que você vai se relacionando, você vai conhecendo, você vai aumentando a sua confiança, você vai se entregando. Então eu comecei a meditar sobre de que maneira que eu me relacionava com as pessoas, de que maneira que eu me relacionava no meu casamento, com os meus filhos. Então eu comecei a ver que maneira que eu teria que me relacionar com Deus também. Porque se eu queria coisa de Deus, se eu queria muitas coisas de Deus, Deus também esperava muitas coisas de mim. Então, como que eu iria alcançar isso? Eu lembro que a primeira oração que eu fiz para pôr Deus assim na minha vida, eu fui sincera. Eu falei assim, eu não sei como amar uma pessoa que eu não consigo ver. Eu não sei como alcançar isso. Eu não sei como fazer isso. Me ensina, né? Me mostra, eu não sei como agir. Eu fui bem sincera. Então, eu acredito que a sinceridade é muito importante no relacionamento. Muito importante. Então, eu comecei a buscar um relacionamento de amizade. Eu comecei a ver que quantas vezes eu estava com problemas e eu buscava amigos para conversar, para desabafar e me sentir, a gente se sente melhor falando, né? Então eu fui buscar isso em Deus, porque naquele momento só Ele podia resolver o que eu precisava naquele momento, só Deus podia resolver. Então não iria ficar, não adiantava eu ficar gritando, chorando, não ia, por mais que eu tivesse desespero e vontade de fazer isso, não iria adiantar eu fazer isso. Então eu fui buscar em Deus. Eu estou contando essas coisas assim que eu estou lembrando de muitas pessoas que entram em contato comigo, e eu espero que Deus coloque no seu coração a direção do que você precisa fazer. Então eu comecei a meditar em tudo isso, o que Deus queria de mim, porque muitas vezes, essa semana eu coloquei, às vezes o seu problema não é o seu problema. Muitas vezes a pessoa acha assim, se meu marido mudar, meu problema vai acabar. Se o meu marido for para a igreja, meu problema vai acabar. Se eu pagar todas as minhas contas, o meu problema vai acabar. Então, o seu problema, às vezes, não é o seu problema. O seu problema, às vezes, é emocional. Então, você do jeito que você está vivendo, eu acredito que se você alcançar o que você quer, vai aparecer outro problema.
Então, às vezes, o problema está dentro de você, para você ter a direção certa, para você ter o equilíbrio, para resolver tudo com Deus. Tudo com Deus, nada no desespero. Então, quando eu parei para pensar que eu falei assim, eu não tô vendo efeito, eu tô buscando, tô fazendo a minha parte, mas eu não tô vendo efeito na minha vida. E eu comecei a buscar o que Deus queria de mim. E Deus mostrou o que Ele queria de mim. E então, a partir disso daí, eu sempre compartilho com as pessoas 2 orações que eu faço, que quando aparecem as lutas, ou que Deus me fortaleça para suportar ver o que eu tenho que ver sem meter a mão no assunto, ou que Deus me fortaleça, me dê sabedoria para Ele me usar para resolver aquele problema. Porque tem muitas vezes assim que quando eu estava passando pela situação, eu queria muito resolver os problemas, muito resolver. Mas só que eu parei para pensar que se Deus quisesse que eu resolvesse o problema, Ele me curava naquela hora, porque Ele tem o poder disso. Mas Deus não queria daquele jeito. Então foi quando eu aprendi a orar para Deus me fortalecer, a aguentar, ver tudo que eu tinha que ver, porque tenho trabalhar em outras pessoas também. A prova que você está passando não é só sua. Às vezes é para provar outras pessoas ao seu redor também. Então tudo tem um propósito de Deus. E nesse tempo, é o que eu sempre escrevo, a paciência não é a habilidade de esperar, é ter uma boa atitude enquanto espera. Não é você falar, eu vou esperar em Deus e ficar esperando em Deus, sentado. É uma boa atitude enquanto espera. Qual é essa boa atitude? Orar, buscar, se dedicar a Deus e ver o que Deus quer de você. Porque Deus espera muitas coisas da gente. A mudança, às vezes, que você está procurando, está em você mesmo. Eu descobri isso, que a mudança estava em mim mesmo. Que quando a gente muda, tudo ao nosso redor flui, tudo ao nosso redor muda. Porque hoje eu vejo que as pessoas não seguem conselhos, elas seguem exemplos. Não estou falando que eu sou um exemplo de pessoa. Não estou falando que eu estou aqui para mostrar que eu sou perfeita, que eu não sou. Porque eu acredito muito que nem fala na palavra, que a gente tem que estar renovando a nossa mente sempre. E que a gente está sempre em processos de mudanças de crescimento, porque para você crescer você tem que mudar. Então
eu comecei a trabalhar em mim. Eu comecei a ver, observar a mudança se eu queria a mudança naquela pessoa, se eu tinha aquilo. Eu me veio até agora eu lembrei, quando eu entrei no Face, na época que eu estava em depressão, eu entrava muito no Face. E eu via compartilhamentos assim de coisas assim, de problemas, de pessoas assim, que postavam coisas tristes, e quando eu via aquilo eu me ficava mais para baixo e me veio na cabeça isso, que eu não posso mudar o que as pessoas pensam, não posso mudar as pessoas, mas eu posso mudar a minha maneira de ser. Então foi a partir que eu pus isso na minha mente, eu comecei a semear coisas que eu queria ver nas pessoas. Eu queria ver as pessoas, por mais que estivesse passando por tantas tribulações, lutas, mas que elas vivessem com esperança, que elas vivessem com esperança de dias melhores. Então eu comecei a escrever, a semear coisas que eu queria. Se eu não me sentia bem de ler aquilo, eu queria que as pessoas recebessem e sentissem bem com aquilo e descobrissem o quanto que era bom você acordar de manhã e ver uma palavra que te traga esperança, que renove, que te levante. Então eu comecei a semear isso, que eu acredito que a gente não pode mudar a vida das pessoas, mas a gente pode fazer alguma coisa para tornar o dia das pessoas melhores. Eu acredito que uma palavra pode tanto construir como destruir uma vida. E eu já vi várias vezes isso. Às vezes ligações que eu recebo de pessoas que querem tirar a vida. De pessoas que estão numa situação que eu oro naquela hora e fico, meu Deus, uma palavra, essa pessoa pode destruir a vida dela. E o quanto que Deus tem direcionado para estar alcançando essas pessoas com esse desespero, semeando amor, porque hoje em dia as pessoas andam sem tempo de ouvir, sem tempo de olhar para o lado e observar se tem alguém precisando de ajuda, precisando de uma palavra. Então, é muito amplo a gente falar sobre relacionamento com Deus, fé. É muito amplo a gente falar como alcançar tudo isso, né? Mas eu tô compartilhando com vocês o que Deus está colocando no meu coração sobre mudanças, né? Então, para as pessoas que estão passando por problemas assim, que no casamento, na família, eu sei que é difícil,
mas Deus vai te dar a direção. Você tem que buscar nele e confiar. Confiar é entregar para Deus. Eu sempre compartilho com as pessoas também. Entregue sua vida para Deus e não vai buscar de volta. Não vai buscar de volta. Como assim não vai buscar de volta? Eu acredito que eu vejo assim, muitas pessoas às vezes oram para Deus resolver o problema. E quando eu observo, já está indo lá buscar o problema de volta. Se você ora para Deus, dá um exemplo, se você ora, Deus cuida do meu filho, protege ele. E daqui 5 minutos você está ligando e perguntando se seu filho está bem. Você não confiou. Você não confiou, não conseguiu entregar. Você anulou sua oração. Então, confiar é entregar, fechar os olhos e saber que Deus está no comando de tudo. Porque se você parar para pensar, como diz na palavra de Deus, vai concluir o que Deus quer. Que a gente faz planos, que os homens fazem planos, mas a última palavra é de Deus. Então, a gente tem que buscar nele essa confiança, essa paz, que ele está no comando de tudo, de tudo. E a obediência na palavra de Deus traz essa paz. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você está trabalhando, você está obedecendo todas as regras da firma, todas as regras. E de repente acontece alguma coisa, alguém vem falar alguma coisa com você, aconteceu isso. Eu tenho certeza que você vai estar em paz, porque você sabe que fez o que era correto. Então, a obediência a Deus nos leva a ter paz. Por isso que é muito importante você orar. A oração é a maneira que você se aproxima de Deus, que você conversa com Ele. E ler a Bíblia é através que Ele responde para você. É através que você aprende a descobrir o que Deus quer de você, a maneira que você descobre como vencer tudo que você precisar. O manual de instrução da vida é a Bíblia. Tudo que você, qualquer dúvida que você tiver, qualquer luta que você tiver, você vai encontrar a resposta lá. E você fica próximo das coisas de Deus, fazer as coisas para Deus. Também é um conjunto, porque a fé sem obras ela é morta, sem atitude, ela é morta, ela tem que ser ativada. Então a fé ela é ativada com oração. Sem oração e sem ler a Bíblia, não tem relacionamento com Deus. Não tem. Não tem como você alcançar isso. E outra coisa sobre a fé que as pessoas perguntam bastante de mim é como alcançar essa confiança. Eu vou compartilhar uma mensagem que uma pessoa falou para mim, Suzy. Tudo que você passa, você não transparece. Você
Como que você consegue essa força? A gente sabe que você passa por muitas coisas, mas você não transparece isso. Você está sempre mostrando força, você está sempre ajudando e a gente vê isso. Eu tenho na minha mente que muita gratidão por Deus, muito, porque eu só pedi a vida para Ele de volta. E quando a gente tem gratidão, eu acredito que é uma dívida que a gente não consegue pagar. Eu acredito que a gratidão é isso, é uma dívida que a gente não consegue pagar. E que a gente faz de tudo para pagar essa dívida. Mas é inalcançável. E essa é a dívida essa é a gratidão que eu tenho por Deus. Tudo que eu puder fazer para agradar Ele, para deixar Ele feliz. Então, se na palavra de Deus tá que se eu ficar angustiada, se eu duvidar, se o meu espírito fica triste, ele fica triste. Então eu fui buscar o que Deus esperava de mim. E eu lembrei agora que é um versículo, Romanos 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que tribulações produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, Deus fala aqui para a gente perseverar, para a gente ter esperança, para a gente manter o nosso espírito alegre, independente das circunstâncias. Então, se Deus está pedindo isso, a gente consegue. A gente consegue. Eu sempre compartilho com as pessoas que tudo que eu fiz até hoje foi por obediência, porque se fosse pelo meu querer, eu não teria feito. Eu fiz por obediência, porque Deus está pedindo. E quando Deus pediu as coisas de mim, eu obedeci. E eu vejo assim também, se você tá com esse propósito para servir o Senhor, o que você está fazendo? Você está se preparando para receber o que você precisa receber? Tudo isso nos leva a meditar, quando Deus pôs no meu coração que eu iria servir, ajudar outras pessoas, eu comecei a escrever textos, eu comecei a... Eu ainda nem sabia direito como que ia ser, eu só me vi que eu falei assim, se um dia eu vou estar ajudando outras pessoas, eu tenho que deixar tudo anotado, tudo que eu
tudo que eu passei, tudo que eu penso, tudo que eu estou passando nesse momento. Então eu fui escrevendo textos, fui fazendo muitos estudos. E chegou numa hora que Deus me chamou. E no começo eu nem entendia por que eu escrevia tudo aquilo. E hoje às vezes acontece das pessoas aparecer pedindo ajuda, ou alguma coisa assim que me vem na memória, Deus coloca na minha mente aquele texto que você escreveu, vai lá que a resposta está lá. Então a fé é isso, é trazer à existência as coisas que não existem. Se você está esperando uma boa esposa, um bom marido, se prepare para ser esse bom marido, essa boa esposa. Se você está esperando algo de Deus, uma bênção de Deus, se veja recebendo, se veja daquela maneira. Comece a agir da maneira que, como se você já tivesse recebido. Porque o que você está mostrando é para Deus, não é para homens. Então, se você quer receber de Deus, você tem que mostrar para Ele. Você tem que fazer as coisas para Ele. Tudo que você fizer, faça bem feito. Tudo que você fizer, faça como que se fosse para Deus. Me lembrei agora de uma reflexão que eu vi um dia, que um rapaz, ele trabalhava para uma empresa e ele construía casas e ele se aposentou. E ele falou pro chefe dele que ele iria se aposentar, que ele iria sair daquele serviço. Então o chefe dele só falou assim: constrói a última casa. Você pode construir do jeito que você quiser e colocar o que você quiser. Aí ele falou que quando terminasse a casa, ele já estava liberado, que seria o último serviço dele. Então ele falou assim: nunca nunca ganhei nada mais dessa empresa mesmo, vai ser a última. Aí ele fez de qualquer jeito também, porque ele queria acabar logo. Aí quando ele acabou, ele foi falar pro chefe dele que tinha terminado a casa, se ele estava liberado. Aí o chefe dele falou assim: não, a casa é para você, é de presente para você, por todos esses seus anos de dedicação. Então, tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus, porque você vai receber de Deus. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Porque você nunca sabe a hora que Deus vai te chamar para dar a bênção. Quando você fizer as coisas, não olhe para homens, olhe para Deus, porque você vai receber de Deus. Eu espero que essa palavra tenha de alguma forma ajudado vocês, porque eu compartilho as coisas da maneira que eu venci, a maneira que eu
eu me relaciono com Deus. É uma forma de estar ajudando vocês, que Deus coloca no meu coração para fazer isso, e eu vejo assim, tantas pessoas querendo alcançar isso, e eu vejo que o primeiro passo você já deu, que é decidir buscar a resposta em Deus. E o segundo passo é você ver que a mudança que você espera está em você, em você. Deus abençoe.